Bom dia, ouvintes do Jornal Demais News. Hoje a equipe de jornalismo da Demais FM veio até a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Itaiópolis. E nessa oportunidade a gente vai conversar com o pastor Max. Vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, sobre esse momento que a gente está vivendo. Pastor Max, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Demais News. Eu gostaria que o senhor começasse falando para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores e também para os irmãos da sua igreja sobre a Páscoa. Qual é o significado da Páscoa? Para mim é uma alegria, Sandro, uma vez mais, poder estar dando aqui uma entrevista rápida, mas muito importante falar sobre a Páscoa. Então, iniciando a questão do símbolo ou da verdadeira Páscoa, ela vem trazendo para nós, então, algumas coisas assim. Páscoa significa passagem, acontecimento ou libertação do povo do Egito. Começou, então, essa Páscoa, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, 2 ao 6. Então, começa a Páscoa com a libertação do povo do Egito. Então, a Páscoa, ela não é um assunto que começou agora apenas depois do nascimento de Jesus ou da morte de Jesus. Ela já veio trazendo uma libertação, já iniciando pelo povo que estavam preso lá no Egito. Então, para nós, cristão, a verdadeira Páscoa é a libertação, ou seja, a morte e ressurreição. Gostaria também, pastor, que o senhor comentasse com os nossos ouvintes, falasse aos nossos espectadores sobre a simbologia da Páscoa, né? Hoje em dia a gente tem, hoje em dia não, enfim, né? Há muito tempo se tem como símbolos pascais o ovo de Páscoa, o coelhinho da Páscoa. Gostaria que o senhor trouxesse algumas explicações em relação a isso também para os nossos ouvintes. Muito bem. A respeito de a comemoração usando o ovinho da Páscoa, o coelhinho, a gente sempre fala a respeito que o coelho, ele vem simbolizando a fertilidade. Por quê? Porque Jesus, ele é a nossa fortaleza. E o coelho é um animalzinho que ele são tão fértil que ele cada 3 meses ela vem trazendo os animaizinhos e ela pode conceder em cada vez de 2 a 8 animais. Então, é o animal mais fértil que existe na terra. E ela pode também produzir 3 vezes no ano. Então, veja bem que esse símbolo está indicando que o nosso Jesus, ele veio para esse mundo com um objetivo de prosperar, um objetivo de que o homem tivesse a sua reconciliação com Deus, através, claro, do sacrifício de Jesus. A morte de Jesus, ela simboliza, então, a Páscoa, mas a ressurreição de Cristo, ela simboliza a verdadeira Páscoa, que é, então, a vitória do povo de Deus que foram alcançados por esse sacrifício da cruz. Sandro, a respeito do ovo da Páscoa, eu até fiz aqui uma anotação, entendendo que uma família bondosa da época, em que ele via a necessidade das crianças carentes, e que então o que ele fez? Ele reuniu a sua família e pegaram muitos ovos de galinha e tiraram, usando a casca, pintaram de várias cores. Até hoje falei no colégio que hoje tinha muitos ovos pintados de várias cores. Foi exatamente isso que esse homem bondoso fez. Então o que ele fez? Dentro dessa casquinha pintada de várias cores, ele começou a colocar doces. Não era o chocolate que tem hoje, mas o doce da época, o doce feito do açúcar da cana e tantas coisas que eles colocavam. E aí ele saía com a sua família e procurava as famílias carentes e lá então eles faziam doações de ovos. Então aí começou o ovo da Páscoa. E hoje então a verdade não é mais uma caridade. A verdade não se faz mais isso, né, por compaixão
das pessoas carentes. Hoje virou um comércio, né? Comércio forte, inclusive, mas que nós possamos lembrar disso, que esse homem caridoso ainda está em nós, ainda está nos seres humanos, ainda está nas crianças, nas famílias, que pode olhar para um colega, para um vizinho, para alguém necessitado e fazer alguma coisa por amor, não apenas levar um ovinho da Páscoa, mas levar um abraço, levar uma palavra de Deus, fazer uma oração por alguém. Isso é coisa muito importante. Então, o símbolo do ovo da Páscoa, ou seja, o início foi dessa forma, por um homem caridoso. Pastor Max, eu gostaria que o senhor explicasse também para os nossos ouvintes a questão da morte e ressurreição, né? Isso aconteceu há tanto tempo atrás, mas permanece vivo na memória das pessoas até hoje. E gostaria então que o senhor falasse um pouquinho sobre esse acontecimento também. Muito bem, Sandro. A gente tem aqui algumas coisas tão importantes, mas nesse momento eu vou resumir, porque a morte e ressurreição de Cristo nada mais é do que aquilo que João escreveu no capítulo 3, versículo 16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Então Jesus veio a esse mundo para a reconciliação do homem com Deus, e para isso ele precisou pagar um preço, e não foi um preço como se paga hoje, em moedas, ou em dinheiro, ou em dólar, ou em qualquer moeda que seja do mundo. Foi o preço de sangue. Ele morreu e foi sepultado na sexta-feira, às 3 horas da tarde, mas no domingo ele ressuscitou, como ele havia dito, que no terceiro dia ele ressuscitava. Então, a verdadeira Páscoa é a ressurreição de Cristo, porque se ele morresse e não ressuscitasse, seria uma morte normal, como qualquer um outro. Mas ele, como sendo o Filho de Deus, que veio para a restauração do homem com Deus, ele morreu e ressuscitou, e a minha Bíblia, a nossa Bíblia vai dizer que ele vive e está sentado à direita de Deus e intercede por nós todos os dias. Então, a verdadeira Páscoa é o amor ágape, o amor puro de Deus para a reconciliação do homem com Deus. Belas palavras do pastor Max nesse período de grande reflexão da humanidade, que é o período da Páscoa. Pastor, temos alguma agenda especial para esse domingo de Páscoa na Igreja Assembleia de Deus de Itaiópolis? Sandro, nós temos aqui no domingo, nós temos aqui um trabalho especial. Vai estar conosco aqui um pastor Robson e a pastora Patrícia, lá de Joinville, vão estar ministrando a palavra de Deus para toda a igreja a respeito da Páscoa, mas nós temos também aqui um especial para toda a criançada. Nós vamos aqui fazer uma doação de uma cestinha, uma caixa de bombom, para agradar as nossas crianças. Então nós convidamos todos, né, as nossas crianças, tanto aqui da igreja, como as crianças dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Você que puder trazer o seu filho, traga. E você vai ouvir a palavra e o seu filho vai ganhar um brindezinho da casa, que é de coração para todas as nossas crianças. Em horário do culto de domingo, nós iniciamos com a oração às 18h30 e às 19 horas começamos aqui cantando com a nossa banda e depois damos seguimento no culto até às 21 horas. Ouvimos então o pastor Max, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itaiópolis, e a gente não pode finalizar essa entrevista, essa reportagem especial desse período de Páscoa, sem pedir a bênção final aí para o pastor, para que ele traga uma bênção para você que nos ouve em todo o Planalto Norte, Planalto Serrano, sul do Paraná, através da Demais FM Planalto Norte. Eu quero aqui primeiro agradecer a Deus pela vida do Sandro, pela vida do Manuel e pela oportunidade que vocês têm dado para nós poder transmitir para todos os ouvintes dessa rádio, que eu sei que são muitos e agradeço a Deus por isso. E quero também deixar então a minha palavra aqui para todos. Eu estou aqui 24 horas por dia à disposição de todos os que precisarem de nós, tanto para uma oração, um aconselhamento. Nós não temos horas, precisou, estamos aqui à disposição. Quero também orar por você, para que a verdadeira Páscoa não apenas seja a festa, o almoço, o chocolate, mas seja o amor e a paz e a comunhão de Deus. Eu vou orar por você, coloque tua mão no coração.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui pelo Sandro, pelo Manuel, eu oro também por esta rádio, Senhor, que tem atingido muitas pessoas, tem ajudado muitas pessoas. Que o Senhor abençoe todos os ouvintes, os nossos irmãos, a igreja, todos aqueles que vão ouvir, que estão ouvindo, que sejam alcançados por esse amor ágape, o amor puro de Deus para a vida, para a continuação da família, em nome de Jesus. Amém e amém.